E claro, para incentivar as pessoas a capturarem e levarem os mendigos ao reformatório, o Brenton propôs então uma recompensa por captura. No último vídeo, a gente conversou que algumas das nossas discussões refletem o desacordo sobre o que significa maximizar o bem-estar, respeitar a liberdade ou cultivar a virtude. No vídeo de hoje, eu queria conversar com você um pouco sobre a ideia de maximizar o bem-estar. Grande parte dos debates políticos contemporâneos é sobre, na verdade, como promover a prosperidade, melhorar nosso padrão de vida e impulsionar o crescimento econômico. Por que isso? A resposta mais óbvia da razão pela qual nós nos importamos tanto com isso é porque a gente acha que a prosperidade nos torna mais felizes do que nós seríamos sem ela. Então, a prosperidade é importante, em outras palavras, porque contribui para maximizar o nosso bem-estar. Por essa razão, grande parte do discurso contemporâneo rodeia essas questões. E para conseguir explorar bem essa ideia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo lá para o utilitarismo, a mais influente explicação do porquê e do como maximizar o bem-estar ou procurar a máxima felicidade para o maior número de pessoas. E para começar nossa conversa, eu separei aquilo que você adora, uma historinha. Então, vamos comigo no verão de 1884. Essa história é real. 4 marinheiros ingleses estavam à deriva num pequeno bote salva-vidas no Atlântico Sul a mais de 1.600 quilômetros da costa mais próxima. O navio deles, o Mignonette, tinha naufragado durante uma tempestade e eles só tinham para sobreviver dentro desse bote 2 latas de nabo em conserva e estavam sem água potável. Dentro do bote nós tínhamos Thomas Dudley, que era o capitão do navio, Edwin Stephens, o primeiro oficial, e Edmund Brooks, um marinheiro. Sem contar o quarto integrante, que era o taifeiro Richard Parker, de 17 anos. E eu quero dar um pouquinho de atenção para o Richard, porque vocês já vão entender, mas é importante comentarmos isso. Ele era órfão e fazia sua primeira longa viagem pelo mar. O Richard se alistou para o barquinho contra o conselho dos amigos dele. Com aquela ambição juvenil, ele imaginava que a viagem no mar faria dele um homem, o que acabou não acontecendo. No bote, os 4 marinheiros à deriva olhavam para o horizonte esperando que um navio passasse para resgatar ele. Nos primeiros dias, eles comeram pequenas porçõezinhas daqueles nabos em conservas. No 4º dia, eles conseguiram pegar uma tartaruga e conseguiram sobreviver com a tartaruga e os nabos que sobraram mais alguns dias. Mas, obviamente, com o tempo, ficaram sem ter o que comer. Na verdade, ficaram sem ter o que comer por 8 dias. E o Parker, o taifeiro, estava deitado lá no cantinho do bote, doente, porque tinha bebido água salgada, contrariando a orientação dos outros. E na verdade, ele parecia não só estar doente, como parecia estar morrendo. Chegamos então no 19º dia de provação. O Dudley, o capitão, sugeriu então um sorteio para determinar quem morreria para que os outros pudessem sobreviver. Mas o outro marinheiro, Brooks, foi contra essa proposta e então não teve sorteio. Mas daí, no dia seguinte, não tinha nenhum navio à vista. O Dudley pediu para o Brooks que desviasse o olhar, não visse, e fez um gesto para o Stephens, indicando que o Parker deveria ser morto. O Dudley, então, fez uma oração e disse para o rapaz de 17 anos que a hora dele tinha chego e matou ele com um canivete apunhalando na jugular. O Brooks acabou deixando de lado a objeção da consciência que impediu o sorteio no dia anterior e participou da divisão do prêmio. Durante 4 dias, esses 3 homens se alimentaram do corpo e do sangue desse taifeiro. E por fim, o socorro chegou no 24º dia e os 3 sobreviventes foram resgatados. Quando voltaram para a Inglaterra, foram presos e levados a julgamento. O Brooks não foi acusado, ele foi só testemunha da acusação. Mas o Dudley e o Stephens, que participaram do homicídio, foram julgados. Eles confessaram espontaneamente que tinham matado e comido Parker e alegaram que tinham feito isso por necessidade. Vamos imaginar a seguinte situação: suponha que você fosse o juiz. Como que você julgaria esse pessoal? E aqui, deixe de lado qualquer questão legal, legislação, etc. Essa não é a parte importante. Suponha que você tivesse que decidir se matar o taifeiro seria moralmente admissível. É complicado, né? Então, o mais forte argumento de defesa desses marinheiros era que, diante de circunstâncias extremas, foi necessário matar uma pessoa para salvar outras 3. E se ninguém tivesse sido morto e comido, todos os 4 provavelmente teriam morrido. Tudo isso somado que o Parker estava enfraquecido, doente, então era o candidato lógico, ele ia morrer de qualquer forma. E ao contrário do Dudley e do Stephens, que também poderiam ser candidatos, então
o Parker não tinha dependentes. A sua morte não privaria ninguém de sustento e também não deixaria mulher e filhos de luto. Então, aí que tá. Por mais que a gente traga esses argumentos, ele está sujeito a no mínimo 2 objeções. E eu acredito que você já deve ter chegado nelas. Mas vamos comigo. O primeiro deles. A gente pode se perguntar se os benefícios de matar o taifeiro, analisando num panorama mais abrangente, realmente pesaria mais do que o custo de matar ele. Como assim, Lin? Mesmo se a gente considerar o número de vidas salvas e a felicidade dos sobreviventes e das suas famílias, consequentemente, a aceitação desse crime poderia ter consequências ruins para a sociedade. Como? Enfraquecendo regras contra o assassinato, por exemplo, aumentando a tendência das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos, ou até dificultando os capitães em contratarem novos taifeiros. E uma segunda objeção é que, mesmo se depois de todas essas considerações, essa conta que você faça, os benefícios ainda forem maiores do que os custos, você ainda não teria a incômoda impressão de que matar e comer um taifeiro indefeso é errado? Por motivos que vão além de custos de benefícios e custos sociais? Talvez esse feeling que você sinta e eu sinto é que não é um errado usar um ser humano dessa maneira, explorar uma vulnerabilidade, tirando a sua vida sem seu consentimento, mesmo ainda que isso seja feito em benefício de outras pessoas? Então, esses 2 entendimentos sobre o caso do bote salva-vidas ilustram 2 abordagens diferentes sobre a ideia de justiça. A primeira dessas abordagens diz que a moral de uma ação depende unicamente das consequências que ela acarreta. A coisa certa a se fazer é aquela que vai produzir os melhores resultados considerando todos os aspectos da situação. A segunda abordagem diz que as consequências não são tudo o que devemos nos preocupar. Moralmente falando, pelo menos. A gente tem que observar certos deveres e direitos por razões que não dependem só das consequências sociais dos nossos atos. Para solucionar então o caso desses botes salva-vidas, a gente precisa explorar algumas grandes questões da moral da filosofia política. A moral é uma questão de avaliar vidas quantitativamente e pesar custos e benefícios, ou certos deveres morais e direitos humanos são tão fundamentais que estão acima de qualquer cálculo de qualquer natureza. Se certos direitos são tão fundamentais assim, sejam naturais, sagrados, inalienáveis, categóricos, coisas assim, como que a gente pode saber qual direito é assim? Ou o que torna eles com essa qualidade? Então, no inglês, o Jeremy Bentham desprezava a ideia desses direitos naturais. Ele considerava esse tipo de coisa um absurdo, e os seus pressupostos filosóficos exercem até a data de hoje uma poderosa influência sobre o pensamento de legisladores, economistas, executivos, até de cidadãos comuns. E a gente já vai ver como. O Bentham fundou a doutrina que a gente chama de utilitarismo. E esse utilitarismo tem uma ideia central que é bastante intuitiva, simples, o que acaba sendo bastante apelativo. O mais elevado objetivo da moral, segundo o utilitarismo, é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. De acordo com o Jeremy Bentham, a coisa certa a se fazer é aquela que maximizará a utilidade dessa coisa. Como utilidade, ele define qualquer coisa que produza prazer ou felicidade ou que evite dor ou sofrimento. Eu sei, pode parecer simples, mas o Bentham chega a esse princípio da dor e do prazer por meio da seguinte linha de raciocínio. Todos nós somos governados pelo sentimento de dor e de prazer. Eles são os nossos mestres soberanos. Prazer e dor nos governam em tudo que nós fazemos e determinam o que nós devemos fazer. Então, o conceito de certo e errado deve vir disso. E o Bentham levava isso bem a sério. Inclusive, ele idealizou, por curiosidade só, uma forma de melhorar o tratamento dado aos pobres por meio da criação de um reformatório autofinanciável para abrigar eles. E você vai ver que essa ideia louca do Bentham, na verdade, acaba reaparecendo com outras roupagens hoje em dia. Mas a ideia do Bentham com negócios mendigos, era reduzir a presença de mendigos nas ruas. O Bentham percebeu que o fato de haver mendigos nas ruas reduz a felicidade dos transeuntes, pelo menos em 2 maneiras. Para os mais sensíveis, a visão de um mendigo produz um sentimento de dor, de sofrimento, por ver um próximo numa situação tão deplorável. E para os insensíveis, a ver o mendigo causa repugnância pela sujeira dele. De uma forma ou de outra, então, encontrar mendigos na rua reduz a felicidade do público em geral. Então, o Bentham propôs a remoção desses mendigos das ruas, confinando eles em abrigos. Você também, talvez até venha assim com uma objeção utilitarista, mas prender esses mendigos não seria injusto, né? Alguns mendigos não são mais felizes mendigando? Então,
O Bentham reconhece que alguns mendigos seriam mais felizes mendigando do que trabalhando num abrigo autofinanciável. Mas ele observa que também para cada mendigo feliz mendigando, existem muitas pessoas infelizes que encontram esse mendigo mendigando. E conclui que a soma do sofrimento do público em geral é maior do que a infelicidade do mendigo que seria levado para o abrigo confinado. E aqui vem outro argumento utilitarista, né? Algumas pessoas podem ficar apreensivas com o fato de construir e gerenciar o abrigo, né? O quanto que isso ia significar de gasto para os contribuintes. Afinal, se isso aumentasse os impostos ou os gastos dos cofres públicos, isso também reduziria a felicidade da população e, consequentemente, a utilidade desse projeto. Mas o Bentham propôs um plano para tornar o seu plano para os pobres inteiramente autofinanciável. Qualquer cidadão que encontrasse um mendigo teria permissão de apreendê-lo e levá-lo para o abrigo mais próximo. Uma vez que fosse confinado lá, cada mendigo teria de trabalhar para pagar os custos do seu sustento. E esse trabalho e aquilo que foi aferido contaria pontos em uma conta de autolibertação. Essa conta poderia incluir comida, roupas, roupa de cama, cuidados médicos e um seguro de vida caso o mendigo morresse antes de terminar o seu débito. E claro, para incentivar as pessoas a capturarem e levarem os mendigos ao reformatório, o Bentham propôs então uma recompensa por captura. Claro, né? Essa recompensa seria acrescida à dívida do mendigo, uma vez que isso não pode representar um custo para os cofres públicos. E eu sei, por mais cruel que essa proposta possa parecer, o objetivo do Bentham aqui não é punir os mendigos, nem criar um troço que parece um gulag, um campo de concentração. Ele, na verdade, só queria promover o bem-estar geral, resolvendo um problema que afeta a felicidade social. O seu plano para lidar com os pobres, obviamente, graças a Deus, nunca foi adotado. Mas esse espírito utilitarista que gerou ele está vivo e forte até hoje, e às vezes você vê até uma ideia meio parecida com essa volta e meia na discussão pública. Mas Stalin, se é tão forte, isso ainda aparece na discussão pública, quais são as grandes objeções que não fizeram, por exemplo, o utilitarismo reinar no mundo na discussão sobre o que é certo e o que é errado? Então, são duas grandes objeções, né? A primeira delas tem a ver com os direitos individuais. Como você pode visualizar no caso dos mendigos, o utilitarismo não tem respeito por direito do indivíduo. Quando ele considera só a soma das satisfações, ele pode acabar sendo muito cruel com o indivíduo isolado. Para o utilitarismo, os indivíduos têm importância, mas só enquanto as preferências de cada um deles forem considerados em conjunto com todos os demais. Isso significa que a lógica utilitarista, se for aplicada de forma consistente, poderia acabar sancionando a violação do que consideramos normas fundamentais da decência, do respeito no trato humano. O exemplo disso é um conto da Ursula K. Le Guin, que é a história The Ones Who Walked Away from Omelas. Né? Em português, eu não sei se é a tradução literal, não sei como é que é o título em português, mas o livro fala de uma cidade chamada Omelas. Essa cidade é uma cidade de muita felicidade, celebração cívica, um lugar sem reis, escravos, sem propaganda, bons valores, bomba atômica, um lugar lindo, maravilhoso, uma utopia. Mas tem um detalhe. Em algum porão, num prédio lindo de Omelas, ou talvez na adega de uma casa super espaçosa que tenha na cidade, existe um quarto com uma porta trancada e sem janelas. Nesse quarto tem uma criança. Essa criança é oligofrênica, é deficiente mental. Ela está malnutrida, está abandonada e passa os dias em extremo sofrimento. Todas as pessoas em Omelas sabem que essa criança está lá. Todas as pessoas em Omelas sabem que ela tem que estar lá. E todos acreditam que a própria felicidade, a beleza da cidade, a ternura das amizades, a saúde dos seus filhos, até a abundância das suas colheitas e o clima agradável, tudo isso depende daquela criança que está lá, um sofrimento abominável. Se essa criança for retirada daquele lugar horrível, levada para a luz do dia, se essa criança for limpa, alimentada, confortada, toda a prosperidade, toda a beleza, todo o encanto de Omelas, tudo isso definha e é destruído. São essas as condições. Essas condições da criança de Omelas são moralmente aceitáveis? Pois é. Primeira objeção ao utilitarismo de Bentham, então, é essa que apela para os direitos humanos fundamentais. Então, mesmo que, por exemplo, a felicidade de uma cidade inteira depende do sofrimento de uma criança, não seria errado violar os direitos dessa criança inocente? Ainda que fosse para a felicidade de uma população inteira. Eu vou tentar trazer uma situação bastante parecida para você que faça parte do nosso dia a dia. Imaginemos a seguinte situação. As pessoas entendem que a existência do Lenin Costa, é
abominável, terrível, traz infelicidade para toda a sociedade. Consequentemente, as pessoas querem tolir o meu direito à vida e, para fazer isso, discutem, chegam na legislação e criam uma lei dizendo que o Lenin não tem mais direito à vida. Essa legislação, dentro do nosso sistema legal, obviamente seria considerado inconstitucional, porque lá no artigo 5º nós temos no seu caput escrito que é inviolável o direito à vida. E quando a gente fala de direito à vida, obviamente isso é do indivíduo. No caso, eu, isolado, somente eu. As pessoas não poderiam tolir a minha existência, o meu direito à vida, só porque a minha existência causa uma infelicidade geral. Eu tenho o meu direito individual e o fato de tentarem maximizar a felicidade de todas as pessoas, fazendo com que eu deixe de existir, não pode ser realizada sem o desrespeito ao direito individual. Então, isso é para mostrar para vocês essa primeira objeção do utilitarismo. Ele não leva em conta esse meu direito individual à vida. Se as pessoas acharem que eu causo uma infelicidade geral, elas poderiam tolir o meu direito à vida. Mas vamos para a segunda objeção. Essa segunda objeção, na verdade, é uma característica, uma qualidade, um feature do utilitarismo, que na verdade é uma vulnerabilidade. Porque o utilitarismo, ele se vê como uma ciência da moralidade baseada na quantificação, na agregação, no cômputo geral da felicidade. Ele pesa as preferências das pessoas sem julgar elas. Então, as preferências de todos têm o mesmo peso. Mas, e é aqui que fica o problema, será que é possível traduzir todos os bens morais numa única moeda corrente, sem perder alguma coisa nessa tradução? Eu sei, ficou complicado. Vamos para um exemplo que vai ficar mais claro. Não sei se vocês conhecem a Philip Morris, é uma companhia de tabaco gigantesca. E essa companhia, né, tem uma atuação muito forte na República Tcheca, onde o tabagismo por muito tempo continua popular e socialmente aceitável em comparação ao resto do mundo. E preocupado com os crescentes custos dos cuidados médicos em consequência do fumo, o governo tcheco pensou em aumentar a taxação sobre o cigarro, na esperança de conter a quantidade de fumantes. Só que ao mesmo tempo, na esperança de conter o aumento de impostos, a Philip Morris encomendou uma análise de custo-benefício dos efeitos do tabagismo no orçamento do país. Esse estudo descobriu que o governo efetivamente lucra mais do que perde com o consumo de cigarros pela população. Loucura, né? Mas vamos lá. O motivo que o estudo deu é que, ainda que os fumantes em vida imponham altos custos médicos ao orçamento, eles morrem cedo. E assim, poupam um governo de consideráveis somas em tratamento de saúde, no que viveriam a mais, em pensões para suas aposentadorias e também abrigo para esses idosos que não vão existir. De acordo com esse estudo, uma vez levado em conta os efeitos positivos do tabagismo, incluindo a receita com impostos e economia com as mortes prematuras dos fumantes, o lucro líquido para o Tesouro seria de 147 milhões de dólares por ano. Ou seja, o tabagismo era um excelente negócio para a República Tcheca. O Bentham criou o conceito de utilidade precisamente para capturar numa única escala a natureza discrepante das coisas com a qual a gente se importa, incluindo, como no caso do Philip Morris, o valor da vida humana. Para alguém que pensa como um utilitarista, o estudo sobre o tabagismo, ainda que não negue os princípios, afinal, deu um valor para a vida humana, calculou os custos e benefícios, ainda assim haveria uma objeção utilitarista de que a Philip Morris não aplicou os princípios de forma correta, foi um estudo equivocado. Uma análise mais ampla de custos e benefícios acrescentaria a esse cálculo moral uma quantidade que representasse o custo da morte prematura para o fumante e a sua família e confrontaria com a economia que essa morte traria para o governo. Ou seja, continuaria sendo a quantificação do quanto custa uma vida humana. Isso, então, mostra essa questão sobre se é possível traduzir valores morais em termos monetários. Algumas versões, inclusive da análise de custo-benefício, tentam fazer isso efetivamente, chegando até mesmo a estipular um valor em dólares para a vida humana, coisa que o estudo da Philip Morris não fez. Um exemplo disso foi o exemplo que eu já trouxe num outro vídeo no canal, mas foi na forma de shorts, que foi durante os anos 70. Tinha um carro, o Ford Pinto. Eu sei que aqui no Brasil ele foi trazido com outro nome, mas o nome mais conhecido dele é Ford Pinto. Coloca no Google aí, que sabe, talvez você até teve um carro desse. Então, esse era um dos carros compactos mais vendidos nos Estados Unidos na época. Mas o seu tanque de combustível tinha um problema. Ele estava sujeito a explodir quando outro carro colidia com ele pela traseira. Mais de 500 pessoas morreram quando os seus automóveis, os seus Fords pegaram fogo, e uma série de outras pessoas ficaram com queimaduras severas.
quando uma dessas vítimas processou a Ford Motor Company pelo erro do projeto, veio ao público que os engenheiros da Ford, na verdade, sabiam do perigo representado pelo tanque de gasolina desprotegido. Mas os executivos da companhia tinham realizado uma análise de custo-benefício que levou eles a concluir que os benefícios de consertar as unidades em vidas salvas, porque evitou pessoas morrendo ou ferimentos, não compensavam os $11 por carro que custaria para equipar cada veículo com um dispositivo que deixasse o tanque de gasolina mais seguro. Para calcular os benefícios obtidos com um tanque de gasolina mais seguro, a Ford fez o seguinte conta. Ela estimou que em um ano 180 mortes e 180 queimaduras poderiam acontecer se nenhuma mudança fosse feita. E estipulou então um valor monetário para cada vida perdida e cada queimadura sofrida. Para curiosidade, foi $200 mil por vida e $67 mil por queimadura. O resultado foi que o benefício final da melhoria da segurança seria de $49,5 milhões. Mas o custo de instalar um dispositivo de $11 em 12,5 milhões de veículos seria de $137,5 milhões. Então, a companhia chegou à conclusão de que o custo de consertar o tanque não compensaria o benefício de um carro mais seguro. Era muito mais interessante indenizar as famílias. E eu sei que talvez você tenha considerado errado uma corporação atribuir um valor monetário à vida humana, talvez tenha até não por isso, mas considerado o valor de $200 mil, um valor ofensivamente baixo para uma vida humana, mas a Ford não chegou nesse número sozinha. Ela, na verdade, obteve isso de uma agência governamental dos Estados Unidos. Foi, na verdade, da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário, lá nos anos 70 também. Então, essa agência tinha calculado o custo de uma ocorrência fatal no trânsito, considerando futuras perdas de produtividade, custos médicos, custos funerários e também a dor e sofrimento da vítima. E a agência chegou a essa conta de $200 mil por cada vítima fatal. Então, tirado esse valor, que parece ofensivamente baixo de uma agência estatal, qual que você acha que talvez fosse uma estimativa mais fiel do valor monetário de uma vida humana? Defensores da análise de custo-benefício argumentam que muitas das escolhas sociais acabam trocando, ainda que implicitamente, um determinado número de vidas por outros bens e conveniências. Então sim, a vida humana teria o seu preço. Um exemplo disso, que eu acho um dos mais interessantes, é o uso do automóvel. Veja, o uso do automóvel implica numa perda previsível de vidas humanas. Num lugar onde tem automóveis, vidas humanas serão perdidas. Nos Estados Unidos, que é a estatística que eu tenho aqui, são mais de 40 mil mortes por ano. Mas o fato de sabermos que ter carro na rua implica em 40 mil mortos não nos conduz a uma sociedade sem carros. Então a gente acaba fazendo uma troca. Um exemplo interessante disso foi que durante uma crise de petróleo, em 74, o Congresso dos Estados Unidos estabeleceu um limite nacional de velocidade de 90 km por hora. Isso, o objetivo, obviamente, era, para a época, economizar combustível. Mas um dos efeitos de limite mais baixo de velocidade acabou sendo a redução nos acidentes fatais de trânsito. Mas aí chegamos na década de 80 e o Congresso revogou essa restrição e muitos estados aumentaram o limite de velocidade para 100 km de volta. Os motoristas ganharam tempo, porque podiam andar mais rápido, mas as mortes voltaram a aumentar. Ou seja, tivemos aqui um trade-off por economia de tempo pelo custo de vida humana. Eu uso o exemplo dos Estados Unidos porque lá dois economistas fizeram essa conta. Foi Orley Ashenfelter e Michael Greenstone. Eles calcularam o benefício de você ir e voltar do seu trabalho mais rápido. Eles usaram uma conta de $20 a hora economizada e pegaram isso e dividiram esses lucros pelo tempo economizado pelo número de mortes adicionais pelo aumento na velocidade. Descobriram que, pela facilidade de dirigir mais depressa, esses norte-americanos estavam avaliando a vida humana a uma taxa de $1,54 milhão cada um. Então, os defensores da análise de custo-benefício diriam que quando você dirige a 100 km por hora em vez de 90, ou quando a legislação acaba aprovando um aumento maior de velocidade, nós estamos implicitamente avaliando a vida humana, no caso dos Estados Unidos, em $1,54 milhão. Então, se é inevitável trocar certos níveis de segurança por determinados benefícios e conveniências, muitos dos utilitaristas argumentam que a gente deveria fazer isso então de forma consciente e não implícita, como no caso do aumento da velocidade média. Então, deveríamos comparar os custos, os benefícios, tão sistematicamente quanto fosse possível, mesmo que isso implique colocar uma etiqueta de preço na vida humana. Se você acha esse assunto interessante, inclusive sobre o quanto custa a vida humana, tem um filme interessantíssimo chamado Quanto Vale, um filme com Michael Keaton, que conta a história, é uma história real. Houve um acidente quando houve, na verdade, o atentado terrorista de 11 de setembro, uma série de famílias seriam indenizadas por um fundo especial em decorrência das perdas familiares de pessoas que tiveram nesses edifícios, só que eles tinham um problema, né?
quanto cada família deveria receber. Todas deveriam receber a mesma quantidade, cada vida humana teria um valor diferente. E a história conta do gestor desse fundo e em como ele ia fazer para parametrizar o quanto cada família deveria receber de indenização. É um filme muito interessante e eu recomendo. Lembrando que tudo que eu trago aqui para vocês vem do livro Justiça, do Michael Sandel. Caso você queira saber mais informações ou ter acesso a outras histórias como essa, eu recomendo muito a leitura do livro. E no mais, eu fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo até aqui e peço encarecidamente que você deixe aqui no comentário o que você pensa sobre o assunto. Será que o utilitarismo vale a pena? O que você acha? Nós deveríamos fazer essa análise de custo-benefício de forma clara e não implícita, como no caso da legislação de aumento da velocidade média? O que você pensa sobre isso? Eu quero saber. Não esquece de deixar o comentário, de você também deixar um like se você gostou desse conteúdo. Caso você tenha amado ele, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque vão sair outros parecidos com esse. Eu espero você já no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.